Bom dia, bom dia. Esperar mais uns minutinhos para o Instagram avisar. Bom dia. Hoje eu vou falar nesse 7-7 atrasado de novo, mas eu prometo que eu vou engrenar e vai ser às 7-7, tá? Hoje eu vou falar sobre por onde nós começamos o nosso trabalho corporal, né? Por onde que a gente se apega para começar um trabalho corporal, para começar a transformar a nossa relação com o nosso... Bom dia, Yara! Para começar a transformar a nossa relação com o nosso próprio corpo. Por onde a gente começa, né? Eu falei há uns 2 encontros atrás, eu falei sobre a conexão no momento do acordar, de você começar a se conectar com esse corpo, né? De começar a sentir os pés, de sentir as suas pernas, de sentir a sua bacia, o seu quadril, de sentir a coluna, né? Então, enquanto a gente está deitado, a gente tem a oportunidade de experimentar esse corpo nas mais diversas situações e posições. Então, esse momento inicial do acordar, ele é muito legal para a gente começar a nossa conexão. Oi, Casa de Cura, bom dia! Participação especial da minha gata Suzy, que toda vez que eu começo uma live, ela gosta de fazer um barulhinho bom, em homenagem também à nossa querida Marisa Monte. Então, quando a gente tá deitado, ainda que a gente não despertou completamente, que a gente ainda está no processo do despertar, nós temos a oportunidade de experimentar, de vivenciar o corpo, de vivenciar o nosso estado de relaxamento, se preparando para uma prontidão. A gente tem várias gamas ali no estado de deitado, início de despertar. Obrigada! Início de despertar que nos proporciona a começar a ter alguma escuta e percepção do nosso corpo. Daí você vai se sentar, a mesma coisa, quando você se levanta, você pode observar, né, no momento que você está deitado, os apoios todos que você tem no seu corpo. Quando você se senta na cama, a mudança que existe nesses apoios, né? Você vai diminuindo a quantidade de apoios até você efetivamente ficar de pé e ir para as suas atividades do dia. Então, quando nesse elevar-se, nesse ascender, a gente vai perdendo a nossa superfície conectada, ligada ao chão, digamos, a horizontalidade dele, para entrar numa verticalização desse corpo. E para fazer essa ascendência, existe toda uma força, né? A gente precisa de uma força para sair do estado deitado para o estado sentado. A gente precisa aplicar uma força. E todo esse momento do deitado para o se sentar, esse espaço, esse tempo, esse espaço a ser ocupado com o corpo, a gente chama no nosso processo de transição. Você sai de um estado e transita para um outro. Enquanto você está nesse processo de transição, forças que estavam dormentes precisam ser acionadas. E aí você já está trabalhando com a tua força, com a tua resistência e com a sua flexibilidade. Tem vários componentes aí que a gente pode até elencar outros, né? Mas que eles começam a ser acionados na medida em que o teu corpo começa a ascender. E a mesma coisa acontece do sentado até o ficar de pé, que, diferente do deitado, outras forças vão estar atuantes ali para você poder se manter de pé. A gente não se mantém de pé à toa, né? Tem muita força acontecendo para a gente conseguir estar ereto, para a gente conseguir estar com a nossa cabeça longe do chão, né? Imagina todo o peso que a cabeça tem até chegar lá em cima, quanta força o corpo teve que fazer para chegar nessa condição da verticalização, né? Então, a gente tem já uma gama gigante aí para ser trabalhada, né?
e entre um espaço e outro, as múltiplas possibilidades. Então, ontem eu falei da dificuldade da gente iniciar alguma coisa, eu falei do corpo preguiça, do corpo estagnado, né? Quando a gente está parado, a nossa tendência é continuar parado. Não fui eu que disse isso, né? Estudamos isso no ginásio. Quando a gente entra em movimento, o nosso corpo tende a permanecer em movimento. Uma vez que a gente está de pé, a gente não está mais parado, né? Eu falo isso de deslocamento. Dificilmente você fica parado. Quando no teu dia, pensa. Quando no seu dia você fica de pé e fica parado. Só se você estiver num estado letárgico, né? Assim, estiver passando com alguma questão. Mas se você está de pé, você está em movimento, né? O tempo todo. Você está sempre ou se movimentando de um jeito, conversando, ou fazendo alguma atividade, né? Você está sempre nesse jogo de força. Você nunca está completamente parado, estático, né? No deitar, a gente poderia dizer que a gente pode ficar parado, entre aspas, mas eu já falei outras coisas ali, em outros encontros, que a gente nunca está completa. Oi, Paula, bom dia! Que a gente nunca está completamente parado, nem no campo, nem na horizontal, quanto mais na verticalização. Nosso corpo está em constante movimento, sempre se movimentando, em pausa, respirando, com pequenos deslocamentos. Oi, Paulinha, que prazer ter você aqui. Então, a gente está sempre criando modos de operar numa instabilidade, numa reorganização de forças, para o nosso corpo poder realizar coisas, né? Então, tudo isso implica em força. O nosso corpo está constantemente fazendo uma força. Não é uma força que está para além do nosso corpo. Essas forças estão em acordo com o nosso corpo. E isso que é o mais importante, porque não precisamos carregar pesos extraordinários para a gente sentir o peso do nosso corpo, o peso da nossa perna, o peso do nosso tronco, o peso da nossa cabeça, o peso do nosso braço. Então, quando você vai para uma academia e você coloca um peso a mais para você criar um impacto de força, você está forçando para além, né? Lógico que tem lugares que são cuidadosos, enfim, existe. Mas você está sempre colocando algo para além, para sentir alguma coisa que o corpo já existe. Já é bem legal. O corpo ele já agrega nele mesmo o peso. E o peso ele está vinculado à nossa força gravitacional, né? Isso é física, né? Então, se eu tenho uma força que eu tenho que fazer para o meu corpo não ceder à gravidade, que é a força gravitacional, né? Eu tenho que fazer uma força de resistência, de antigravitacional, vamos dizer assim. Você vai percebendo esse esforço. Oi, deixa-me ver, bom dia. Percebendo esse esforço, você começa a observar o peso e a resistência. Então, eu faço uma força utilizando o peso do meu próprio corpo para realizar o movimento. Eu não preciso de saquinho de areia, de pezinho de bolinha. Eu não preciso disso para poder sentir. Quando você entra na sensibilidade do peso do teu corpo, uma pena que você coloca na sua mão, você é capaz de sentir o peso. Você entra numa outra relação do que é sentir o peso do seu corpo, o peso de algo externo. Se eu coloco uma bolinha de tênis para fazer um trabalho, eu sinto o peso da bolinha em relação ao peso do meu braço. Eu começo a ter percepção dos pesos que eu vou agregar a esse corpo e do esforço que eu faço para poder ter esse peso presente, né? Para poder ter essa sensação. E essa sensação, ela está relacionada à força que eu faço
para a sustentação desse membro desse corpo. Então, do estado deitado até o estado da verticalização, até a elevação do seu braço, ao posicionar esse bom dia, até a sustentação do peso da sua cabeça. Então, tudo isso você tem uma reorganização, você tem uma força para fazer com que o corpo acione. Eu vou lavar a louça. Quem aqui, só tem mulher aqui, né? Quem aqui nunca lavou louça? Você tem que levantar o teu braço para lavar a louça. Você precisa fazer o movimento repetitivo de lavar a louça, né? Você precisa pegar uma tampa, uma panela, um copo. Tudo isso são pesos agregados ao nosso corpo já na carga do dia a dia. Por isso que chega algum momento você está cansada, porque lógico, você ficou de pé, fazendo uma força enorme para ficar de pé. Você carregou pesos, não peso bruto, mas pesos das mais diferentes gamas. Você carregou ao longo do dia no seu corpo. Você agregou outros corpos ao seu, né? Então, tudo isso, por menor que seja, você está transformando a carga de força que você está realizando no seu dia a dia, né? Então, por isso que é bom, de vez em quando, fazer um alongamentinho durante o dia, você deitar um pouquinho durante o dia, você se sentar um pouco durante o dia. Então, você ir variando situações para você não ficar sempre na mesma frequência corporal. Então, se eu estou muito tempo na frente do computador sentada, eu tenho que fazer outros movimentos, tenho que andar, né? Eu posso deitar, posso andar, né? Se eu estou muito de pé, eu sento ou deito. Se eu estou muito deitada, eu sento ou caminho. Então, a gente vai variando as formas da gente estar no nosso corpo para que ele possa realizar muitas atividades e ficar bem. E voltando um pouquinho, só para concluir, no trabalho corporal que a gente faz no corpo presente, a gente começa sempre nosso trabalho do deitado para o sentar, né? Quando a gente se senta, a gente está trabalhando diretamente com o nosso centro, porque a bacia, né? A bacia, nossa parte inferior do tronco, onde a nossa coluna começa a ascender ali, a nossa bacia é o nosso apoio primeiro no chão, é o nosso pé, né? A bacia é o nosso pé. Eu não posso estar com a bacia caída, eu não posso estar com a bacia invertida, eu tenho que estar com a bacia muito bem posicionada. Quando eu posiciono minha bacia, minha coluna está ereta, eu estou trabalhando com o que no Pilates se chama de core. Então, a gente vai trabalhando o nosso core, porque eu preciso me manter numa posição enquanto eu vou mexer no meu pé, enquanto eu vou perceber a minha perna, enquanto eu vou perceber os meus membros inferiores, que posteriormente vão me colocar no em pé. Então, no corpo presente, a gente tem a percepção da estrutura na horizontal, a gente tem a percepção da verticalização a partir do plano sentado, do espaço do sentar, e a gente começa a perceber o nosso pé, porque imediatamente a gente vai precisar do pé, da perna, para a gente poder ficar em pé. Então, os nossos membros inferiores, eles são os primeiros a serem trabalhados na percepção da estrutura, de como esses ossos se relacionam, a gama de movimentação que o pé, que depois a perna vão ter, para depois a gente ascender com mais consciência para uma bacia, o movimento da bacia, subindo pela coluna, chegando na região torácica, que abriga a nossa cintura escapular e nossos membros superiores, e por último, chegar na nossa cabeça. Logicamente, a gente faz tudo de forma integrada, né? Porque a gente não pode desintegrar o corpo, a gente está sempre trabalhando com essa visão integral, mas colocando focos em alguns momentos de corpo, tá bom? Vocês têm alguma pergunta, quem está aqui comigo até agora? Se tiverem alguma pergunta, eu vou ter maior prazer em responder, em comentar, porque é sempre agregador. E se vocês não tiverem,
fiquem também super à vontade, tá? E amanhã eu entro aqui de novo, provavelmente às 7h07 da manhã, tá? Se o meu... Oi, Rodrigo, bom dia! Já tô me despedindo. E amanhã de novo eu chego aqui às 7h07 da manhã para mais uma reflexão matinal sobre corpo, movimento. E lembrando, quem tá aqui, que nos dias 17, entre os dias... eu não tenho bem a data, mas na semana do dia... do dia 20, 26, 27, 28 e 31, eu vou fazer uma imersão do corpo presente, tá? Que online, gratuito, tá? E daqui a pouquinho eu coloco o material para vocês poderem se inscrever, tá bom? Então, um grande beijo para vocês, muito grata pela presença de quem passou por aqui e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.